Você já parou para pensar que existe uma chance real de alguns países simplesmente deixarem de existir? E não estamos falando de ficção científica, mas sim de uma realidade cada vez mais próxima, causada por algo que você já ouviu falar, mas talvez nunca tenha imaginado o impacto real: as mudanças climáticas. Com o aumento do nível do mar, eventos extremos e desequilíbrios ambientais são cada vez mais frequentes. Alguns países enfrentam a possibilidade de desaparecer do mapa até meados de 2050. Hoje você vai conhecer os principais deles. Fica até o final que você não vai se arrepender. E se você se interessa em curiosidades pelo mundo e dicas de viagem, e ainda não é inscrito, já se inscreva para não perder o próximo vídeo. Agora bora! Em meio ao imenso azul do Pacífico Sul, entre a Austrália e o Havaí, está Tuvalu, um dos menores países do mundo, tanto em território quanto em população. São apenas 9 ilhas e atóis de coral, com pouco mais de 11 mil habitantes, e algumas das águas mais cristalinas do planeta. Um paraíso tão remoto e tranquilo que em certos dias o maior ruído que se ouve é o som das ondas quebrando na beira dos corais. Mas esse paraíso tem data de validade. A altitude média de Tuvalu é de apenas 3 metros acima do nível do mar. Em algumas áreas, basta uma maré mais alta ou uma tempestade tropical para inundar as ruas, plantações e escolas inteiras. O solo é tão raso e poroso que a água salgada já está contaminando os poços e ameaçando a agricultura, a base da alimentação local. Cientistas alertam que se o ritmo atual de aquecimento global e elevação do mar continuar, Tuvalu pode estar completamente submerso até 2050, ou seja, em menos de 30 anos um país inteiro pode desaparecer do mapa. E o mais impressionante é como o governo de Tuvalu está reagindo a isso. Em 2021, o ministro de Relações Exteriores, Simon Kofi, fez história ao discursar na Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, com a água batendo nos joelhos, literalmente em meio ao oceano, para mostrar ao mundo que o aumento do nível do mar já representa para o seu país. Agora, Tuvalu iniciou um projeto inédito: digitalizar toda a sua nação. Isso inclui mapas, documentos, tradições, músicas, danças, símbolos nacionais. Tudo está sendo transferido para o ambiente virtual. A ideia é que mesmo que o território físico desapareça, Tuvalu continue existindo digitalmente, como o primeiro país na nuvem da história. Mas o que significa ser um país sem terra, sem fronteiras, sem chão para chamar de lar? Tuvalu pode estar prestes a nos forçar a encarar uma nova era, em que a sobrevivência de uma nação depende não só de geografia, mas da memória. No coração do Oceano Índico, ao sudoeste da Índia e do Sri Lanka, estão as Maldivas, um arquipélago formado por mais de 1000 ilhas e atóis de corais, que parecem saídos de um cartão postal. Mas por trás das águas cristalinas e dos resorts de luxo, que atraem turistas do mundo inteiro, há uma realidade muito mais delicada e urgente. Mais de 80% do território das Maldivas está a menos de 1 metro acima do mar, o que faz do país um dos lugares mais vulneráveis do planeta às mudanças climáticas. Pequenas elevações do oceano já são suficientes para inundar vilarejos inteiros, corroer praias e ameaçar a sobrevivência de comunidades costeiras, que dependem diretamente da pesca e do turismo local. Enquanto o mundo vê as Maldivas como um destino de luxo ou até de lua de mel, o chamado lado B do paraíso é o lar de mais de 500 mil de pessoas. Famílias que vivem em ilhas densamente povoadas, muitas delas sem acesso estável a água potável, energia limpa ou infraestrutura adequada. Para essa população, o colapso ambiental não é uma previsão distante, é uma realidade diária. O governo das Maldivas já estuda soluções extremas, como a compra de terras em outros países e a transferência gradual da população. Essa ideia surgiu ainda nos anos 2000, enquanto o então presidente Mohamed Nasheed fez história ao realizar uma reunião ministral debaixo d'água, literalmente submerso com toda a sua equipe, usando tanques de oxigênio como forma de alerta ao mundo sobre o futuro do país. O gesto virou símbolo global da luta das nações insulares. Mas desde então, pouca coisa mudou. As ondas continuam subindo, as praias continuam diminuindo e a cada ano, as Maldivas se aproximam um pouco mais da linha tênue entre o paraíso e o esquecimento. Kiribati, um arquipélago formado por 33 ilhas e atóis de corais, espalhados por uma área oceânica maior do que a Índia, mas com menos de 120 mil habitantes. É um dos lugares mais isolados do planeta e também um dos mais vulneráveis. A maior parte de Kiribati está a menos de 2 metros acima do nível do mar, o que significa que qualquer aumento no oceano já é suficiente para engolir vilas inteiras.
O país sofre com inundações frequentes, erosão costeira, contaminação de água potável por água salgada e até a perda de plantações inteiras. Em algumas ilhas, os cemitérios estão sendo levados pelas marés. A ameaça é tão real que em 2014 o governo de Kiribati tomou uma decisão sem precedentes. Comprou 20 mil quilômetros quadrados de terras em Fiji como parte de um plano de evacuação nacional. A ideia era garantir um lugar seguro, caso o arquipélago se tornasse inabitável nas próximas décadas. Foi a primeira vez na história moderna que um país comprou território em outro, não por expansão, mas por sobrevivência. As Ilhas Marshall estão localizadas entre o Havaí e a Austrália, no Pacífico Norte. Além da elevação do nível do mar, elas sofrem com um legado devastador. Foram palco de mais de 60 testes nucleares dos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950. Testar no próprio território ninguém quer, né? Milhares de habitantes foram forçados a deixar suas ilhas. Muitos nunca mais puderam voltar. Décadas depois, o solo e o mar das Ilhas Marshall ainda estão contaminados. A chamada Cúpula de Rooney, uma estrutura de concreto construída nos anos 1970 para conter os resíduos radioativos, está rachando e o oceano começa a infiltrar-se nela, liberando material nuclear novamente no meio ambiente. Estudos apontam que essas ilhas podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas, e mais uma vez, a população local se vê sem alternativas. Diferente de outros exemplos, Bangladesh não é uma ilha, e ainda por cima é um dos países mais populosos do mundo, localizado entre a Índia e o Mianmar. Grande parte do seu território é composto por planícies costeiras e áreas ribeirinhas. Isso o torna extremamente vulnerável a enchentes, ciclones e, claro, a elevação do nível do mar. Estudos mostram que até 17% do território de Bangladesh possa ser submerso até 2050, e o impacto disso, mais de 20 milhões de refugiados climáticos. Pessoas que perderiam suas casas, suas terras, sua história. No coração do Pacífico Sul, a leste da Austrália, está Vanuatu, um arquipélago vulcânico de paisagens espetaculares, praias paradisíacas e uma cultura profundamente ligada à natureza. Mas por trás desse cenário tropical, o país enfrenta uma dura realidade. Vanuatu é considerado o lugar com o maior índice de risco natural do planeta. Composto por mais de 80 ilhas, o arquipélago está localizado em uma das regiões geologicamente mais instáveis do mundo, bem sobre o Anel de Fogo do Pacífico. Isso significa que o país convive constantemente com erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis, além de ciclones tropicais. Aqui também não preciso nem falar da elevação do nível do mar. Mas o que mais preocupa hoje não é apenas o impacto imediato dessas catástrofes, e sim o avanço silencioso do oceano. A subida do nível do mar já forçou várias comunidades a abandonarem suas casas. Pelo menos 6 vilarejos inteiros já foram realocados internamente. O governo implementou um programa de realocação planejada, tentando transferir famílias para áreas mais altas e mais seguras. O mais impressionante é que, apesar de ser um dos países que menos contribui para as mudanças climáticas globais, está entre os primeiros a pagar o preço. Suas comunidades indígenas e aldeias costeiras vivem hoje na linha de frente da crise climática mundial. E a grande pergunta é: até quando isso vai ser possível? E o que acontece quando um país deixa de existir fisicamente? Essa é uma pergunta que nem o direito internacional consegue responder com certeza. Um governo pode continuar existindo no digital, mas a terra natal, as casas, as vozes e o sentido de pertencimento, esses não podem ser transferidos para lugar nenhum. Esses países estão desaparecendo agora, diante dos nossos olhos. Não em um instante, mas aos poucos, em câmera lenta, e ainda assim, rápido demais. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha. E comenta aqui qual desses lugares você gostaria de visitar antes que desapareça. E se quiser mais conteúdos como esse, já ativa o sininho. Obrigada demais por assistir até aqui e até a próxima trip. Tchau!